A presença hoje é a do diretor-geral do Instituto Jânio Santos Neves, Pablo Lira. Mas, diferente de outros contatos anteriores, nós não vamos conversar com o Pablo a respeito exatamente do Instituto, que é uma instituição que vem se resgatando nos últimos anos como o Centro da Inteligência Capixaba, processando dados, disponibilizando dados que permitem subsidiar tomadas de decisões mais assertivas. Nós vamos falar de um outro trabalho desenvolvido pelo Pablo na sua condição de mestre em arquitetura e urbanismo, que resultou na produção de um livro, Geografia do Crime e Arquitetura do Medo, best-seller. E essa conversa tem o propósito de esclarecer qual é a proposição do Pablo a respeito desse tema. Como tratar essa questão da geografia do crime e arquitetura do medo. E com ele que eu passo a conversar agora. Best-seller, né, Pablo? Pode falar que o livro é um best-seller. Você vendeu todo o tiragem, não vendeu? Sim, podemos considerar, Eustáquio. A gente teve esse projeto aprovado pela Lei Rubem Braga. Foram 1.000 exemplares impressos e todos eles foram vendidos. E também eu fiz um trabalho de doação em bibliotecas, instituições de pesquisa, universidades. E o sucesso do livro, inclusive, depois que encerrou essa primeira edição, foi o convite que a gente teve de visibilidade através do Observatório das Metrópoles, que é uma rede nacional de pesquisa, que teve o interesse em publicar a segunda edição do livro através da editora Letra Capital do Rio de Janeiro, num formato de e-book, e esse livro é muito citado e é tido como uma referência nos estudos que analisam a segurança pública e também combinados com o planejamento urbano e a arquitetura como forma de prevenção da criminalidade e da violência no nosso país. Então, esse é o tema absolutamente que nos parece original. Eu não sei se já foi tratado por outros autores ou por outras obras. Mas como você pensa o planejamento urbano de maneira a mitigar a questão da criminalidade? Como é que isso é pensado? O que fazer com relação a isso? Sim, então o livro ele aborda num primeiro momento como que o exagero no uso aí dos equipamentos de autoproteção, como a questão das cercas elétricas, as concertinas, aqueles rolos de arame farpado que lembram os campos de concentração nazista, elementos também como os muros feudais, como que isso pode ser prejudicial, gerando insegurança para os espaços públicos. Ao mesmo tempo, o livro também analisa essa obra, né, como que o planejamento urbano, através da fiscalização, utilizando também ali uma integração das práticas de segurança dentro do principal instrumento da política urbana brasileira, que é o Plano Diretor Municipal, reforçar ali a apropriação dos espaços públicos, revitalização de praças, utilizar e entender a rua como extensão das nossas casas, para a população se apropriar desses espaços, reforçar a coesão social e a vigilância natural nesses espaços. O quanto que isso é importante para a gente prevenir a violência e o uso desses espaços por criminosos. Então essa ótica também do planejamento urbano, da gente garantir ruas melhor ordenadas, espaços públicos com atendimento suficiente de iluminação e de preferência iluminação inteligente. Estamos falando aí das cidades inteligentes. A gente tem que discutir também a eficiência energética das cidades, né? Utilização de lâmpadas de LED acionadas com circuitos inteligentes, a fiscalização de imóveis abandonados, terrenos baldios. Todas essas ações combinadas do planejamento urbano e também projetos arquitetônicos mais qualificados, a gente contribui para garantir uma cidade com mais segurança pública. Até porque tem certas disfunções urbanas que elas geram a chamada transgressão da oportunidade, crime de oportunidade, né? Sim. Às vezes o agente criminoso nem está propenso a fazê-lo, mas surge oportunidade. É aquilo que você imagina, né? Um jovem adolescente ouvindo um iPhone ouvido numa rua relativamente erma. Sim. O nosso malfeitor lá nem saiu talvez propenso a fazer aquilo.
mas ele via uma chance de ação. É o crime de oportunidade que a gente fala, né, Eustáquio? Então, a gente trabalha com essas teorias no livro. Também, inclusive, a gente tem uma linha de pesquisa no mestrado de Segurança Pública da UVV, onde eu atuo como professor lá desde 2007, e a gente trabalha com os alunos uma teoria do crime, que é a teoria situacional do crime. Para o crime acontecer, é justamente esses exemplos que você deu, é perfeito. Você tem que ter um ator motivado, uma vítima em potencial, é a pessoa usando um iPhone de última geração, falando ou na rua distraído. Ator motivado, a gente sabe que no Brasil o fator da impunidade é muito forte. É motivador, né? É motivador. O nosso Código Penal é da década de 40. É extremamente permissivo. Passou do momento aí de uma urgência, daí a gente tem uma revisão das nossas leis penais. Então, um crime, se você tem um ator motivado e uma vítima em potencial, combinado com um ambiente favorável, com problema de iluminação, problema de imóveis abandonados, que se tornam áreas para utilização abusiva de drogas, concentração de pessoas ali fazendo consumo de drogas, que podem ter surto, ou pela própria necessidade de comprar a próxima dose da droga, acaba aproveitando aquela situação ali para poder cometer um crime e vender um aparelho celular. Esse equipamento aqui tem uma rápida liquidez, o crime de receptação também, né? Infelizmente ainda temos pessoas na nossa sociedade propensas a comprar produtos de origem duvidosa, né? Então a gente fecha o elo, ator motivado, vítima em potencial e ambiente favorável, é o triângulo criminal. Se essas três condições forem satisfeitas, a probabilidade do crime acontecer é muito grande. Qual que é a proposta apresentada no livro? Através das ações de planejamento urbano e requalificação arquitetônica da cidade, revitalização, a gente consiga inibir o aspecto do ambiente favorável, tornar um ambiente menos favorável para o crime. Há muitos anos atrás, há muitos anos mesmo, eu tive a oportunidade de ir numa cidade do interior dos Estados Unidos, cidadezinha típica americana, né? Porque quando você vai nessas grandes cities, Nova York, Los Angeles, você não conhece os Estados Unidos, ali tem até americanos, você encontra ali, mas são esquinas do mundo, né? Agora quando você vai para o interior, você encontra. Eu cheguei numa cidadezinha lá no interior do Tennessee, que tinha uma casa lá conhecida como a Casa do Brasileiro. Enquanto todas as casas tinham sebezinhas do lado, todos os terrenos todos franqueados, o brasileiro tinha um murão de quase 3 metros de altura, tudo cercado, uma gradona. E era tratado como algo pitoresco. Sim. Entendeu? Mas há muitos anos, muitos anos. Então, eu refletia, por exemplo, lá realmente nesse lugar, a vizinhança, a cerca de baixinha é só para demarcar o limite de sua propriedade. Sim. Não é para te impedir de nada. Né? Então, é um dado cultural que na época me chamou a atenção. Agora, aqui no Brasil, é difícil também você imaginar, porque o instinto mais básico e fundamental é de segurança. Né? É difícil, às vezes, se não houver uma ação conjunta, uma ação até evangelizadora do ente público. Como é que o cidadão vai se dispor a não botar grade, né? Não vai se cercar de muros altos? Sim. É um dado cultural aí muito relevante. A pesquisa a gente analisou, no caso aí, olhando para Vitória primeiramente, né? E essa pesquisa a gente desenvolveu lá nos idos de 2008, 2009, né? E aí a gente observou, naquele período já tinha essa característica da incorporação de elementos da arquitetura prisional e medieval nos espaços residenciais aqui de Vitória, de casas e condomínios. É o muro feudal, a cerca elétrica, o vídeo monitoramento, a concertina, né, aquele rolo de arame farpado. E em alguns casos, o problema não era utilizar esses equipamentos de autoproteção. O problema era o exagero. É o caso aí da Casa do Brasileiro, lá no Tennessee, né? Que era quase um bunker, né? Hoje as pessoas estão construindo verdadeiros enclaves fortificados por conta da paranoia, do medo da violência. Ora, é um medo real, outrora é um medo potencial. Às vezes naquele bairro tem um baixo índice de roubos, mas isso já foi incorporado... Já é cultural. Pela arquitetura, virou cultural e inclusive tem um status
de distinção econômica e social. Quanto mais equipamentos hoje você tem de autoproteção numa construção, isso representa ali que essa construção tem um nível diferenciado, elevado na estrutura social. Então, esse é um aspecto aí que a gente analisa, e quando também esse exagero projeta insegurança nos espaços públicos. Por exemplo, você tem uma vegetação entrelaçada com cerca de cerca eletrificada, sem a devida poda dessa vegetação, isso pode projetar a insegurança de uma criança botar a mão nessa vegetação, de um idoso esbarrar ou uma pessoa com limitação de mobilidade se ferir por conta desse exagero da alta proteção. A presença hoje é do diretor-geral do Instituto Jânio Santos Neves, Pablo Lira. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença que hoje traz o diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira. O Pablo, então, a respeito da geografia do crime e arquitetura do medo, você desenvolveu uma tese que eu já tinha lido alguma coisa a respeito de morte e vida nas grandes cidades, um clássico da Jane Jacobs. Jane Jacobs, uma canadense, jornalista, né, canadense. Sim. Não virou um clássico, virou uma referência para o pessoal de planejamento urbano, né? Sim. Mas a questão é a seguinte, você está tendo interlocução com, digamos assim, as instâncias de decisão que podem ajudar a pensar essa solução? Sim, então, a partir da publicação desse livro, a gente começou, foi publicado aí a primeira edição, né, em 2012, 2014, a segunda edição em 2017. E desde então eu venho divulgando essa teoria, que é uma teoria original, né, que vincula a arquitetura do medo e a geografia do crime, ministrando palestras para prefeituras, junto com conselhos de classe profissional. Além disso, em instituições de ensino superior, universidades, institutos de pesquisa, e também no nosso curso, os cursos de mestrado de arquitetura e cidades e também de mestrado de segurança pública da Universidade de Vila Velha, a gente vem formando os alunos e eles vêm replicando esse estudo em municípios, como por exemplo em municípios do norte, do sul do estado, e esses alunos são alunos arquitetos, na maioria das vezes, ou de outras formações que atuam na administração pública municipal. E hoje já tem essa percepção da relevância de desenvolver esses mecanismos para garantir ambientes mais seguros através dos projetos arquitetônicos. O caso que você citou, né, da Jane Jacobs, o famoso livro Morte e Vida nas Grandes Cidades, no contexto norte-americano, ela fez uma pesquisa etnográfica e aí ela analisou as comunidades que se apropriavam, né, potencializavam a apropriação dos espaços públicos, os prédios ali com fachadas viradas para as ruas, você tinha baixos índices de furto, de roubo. Você tem uma suposta maior vigilância, inclusive. Vigilância natural, que é o termo que ela usa no livro. A vigilância natural contribui para prevenir e inibir o cometimento de crimes. Por outro lado, em comunidades que você tem a paranoia do medo da violência estabelecida, aí você tem os condomínios, as casas com as janelas voltadas para o lado de dentro do quintal. Então você não tem os olhos ali, a vigilância natural na rua. Os moradores não vão para os espaços públicos, não circulam na rua com medo. Aí que os criminosos, o ator motivado, aproveitam para cometer aqueles crimes de oportunidade com vítimas que estão passando em determinados horários ali na rua. Então eu venho dialogando, Eustáquio, em eventos nacionais,
eventos também locais aqui no estado do Espírito Santo, difundindo essas teorias e práticas que evidenciam, através de evidências científicas, né, apresentam aí como que o planejamento urbano e também a arquitetura, as formas, a morfologia da arquitetura podem contribuir para a gente construir espaços mais seguros. A gente não pode entrar no equívoco de pensar que problema de segurança pública a gente resolve somente com a atuação das polícias. É um problema complexo e multifacetado. Tem que ter o trabalho das políticas sociais, de assistência social, investimento nas instituições de segurança pública, mas também pensar no ambiente, construir espaços seguros. Bom, quando a gente está discutindo a limitação de recursos que o ente público tem, até porque o ente público no Brasil, às vezes, nós temos uma discussão clássica aqui sobre a qualidade do gasto público, né? Às vezes não nos faltam os recursos, falta que eles sejam destinados à finalidade para os quais foram recolhidos, né? Então, você tem uma situação que parece o seguinte, tão importante quanto a configuração ou redesenho, a configuração urbana segundo esses princípios da cidade se autovigia, da população se autovigia, é de fato uma ação assertiva do governo, do setor público responsável para estar presente. Nós temos uma situação que eu identifico aqui muito claramente, na saída da ponte de Vila Velha para Vitória, por exemplo, quando é grande o afluxo, a mera presença de um agente de trânsito ali alternando o fluxo permite o escoamento natural e ordeiro e satisfatório, mas a mera presença alterna. Agora vai essa fila, agora entra essa aqui, só isso. Nas rodovias, infelizmente, a gente não vê isso. Às vezes você tem um problema principalmente na 262, né, em picos de fluxo mais intenso, que a mera presença de uma ação de um policial poderia permitir que o fluxo fluísse, né? Sim. Então, a questão é o seguinte, parece que há necessidade de que o ente público incorpore também essa necessidade de estar presente. Por exemplo, a questão dos terrenos baldios, né? Os terrenos baldios é um convite, por exemplo, ao miseamento ou ao asilo dessas pessoas vulneráveis, essas pessoas em situação de risco social. Sim. Né? Dali decai para as drogas. Aí nós temos exemplos como aquele de Vila Velha. Sim, aquele triste evento. Aquele exemplo da menina do Noia lá, arremesseu um vergalhão e a empresária, né, justamente nessa descida ali da ponte, né, ali perto da Champanhar, ela estava buscando o filho dela, né, um fato triste, né, que gerou muita tragédia, realmente uma tragédia. Uma tragédia, uma comoção também, todos os capixabas sensibilizados aí, né, com aquela violência que aconteceu. E aquilo dali poderia ter sido prevenido se o poder público municipal, isso ali nos idos de 2017, né, 2016, se o poder público tivesse intervido ali no imóvel que estava ali abandonado e as pessoas que estavam consumindo droga dentro daquele imóvel, se tivesse tido um trabalho também de assistência social, de saúde, né? Porque aquele indivíduo que cometeu aquela violência, ele já estava ali, já tinha sido detido pela guarda por crimes de menor potencial ofensivo. E ali naquela situação ele estava no surto, ele pegou um vergalhão e arremessou contra o carro, e a fatalidade de acertar justamente a empresária, uma tristeza. Não houve nem talvez a intenção específica de atingir aquela pessoa, ela quis agredir o veículo, né? Isso, e jogou e cometeu aquele crime brutal, né? Se você tivesse um trabalho no campo do planejamento urbano, aquele terreno baldio não estaria baldio. Aquele imóvel que estava abandonado. E estando também não teria gente lá. É isso aí. E combinado com as ações de assistência social também, né? Exato. Iluminação e tudo combinado. E você falou uma palavra-chave, que o ente público tem que estar presente. No governo do estado, a gente conseguiu reduzir a criminalidade aqui no estado. Só para a gente ter uma ideia, o pior momento que a gente viveu na história do Espírito Santo de violência em termos de número de homicídios foi 2009. Só para a gente ter uma ideia, a gente tinha mais de 2.030 homicídios registrados aqui no Espírito Santo. Dava uma taxa de homicídios de 58 homicídios por 100 mil habitantes. Com o programa Estado Presente, o nome, a filosofia dele, né, é o governo do estado junto com o poder público, o Ministério Público, Poder Judiciário, as forças policiais, dialogando com a guarda municipal, as guardas municipais. A gente tem estudos de impacto do IPEA que comprovam isso.
a gente conseguiu reduzir de mais de 2.000 homicídios para hoje 1.000 homicídios, menos de 1.000 homicídios, 900 homicídios. E a taxa caiu para 25, 24 homicídios por 100 mil habitantes. Na Organização Mundial da Saúde, a OMS, aponta como taxas toleráveis justamente aí taxas abaixo de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Ou seja, o Espírito Santo, mesmo com todo esse esforço do governo do Estado, com as polícias, com as guardas municipais também, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Federal, a gente conseguiu sair de um patamar de quase 60 homicídios por 100 mil habitantes e estamos num patamar de 24, 25 homicídios por 100 mil habitantes. Mesmo assim, a nossa taxa hoje é quase 2 vezes maior do que o patamar tolerável. Talvez o caminho agora, para a gente conseguir reduzir mais, esteja justamente nessas ações estratégicas de planejamento urbano, projetos arquitetônicos, requalificar os espaços públicos. A gente não precisa, Eustáquio, de reinventar a roda. Deu certo em Nova York, programa lá Tolerância Zero, né? Eles conseguiram reduzir os índices de violência em Nova York, que em 60%, 70% no início da década de 90, que estava com uma ascensão muito forte. Deu certo em Medellín, em Bogotá. E a gente viu... Ou seja, nós temos benchmarking para fazer. Para fazer, através do planejamento urbano e requalificação do espaço Pablo, público. como é a sua praia, inclusive no seu nível de especialização, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Me inspirar a partir do livro do Gene Jacobs. A gente não precisaria de mais rua de pedestre? Sim, projetar cidades para o pedestre, para o pedestre, não para o carro. Na escala humana, né? O ser humano na perspectiva da cidade, não o carro, porque a cidade, até pela pista de rolamento e a calçada, você vê que prioridade se concede ao carro. Sim, né? Isso aí. E o carro, a centralidade da nossa mobilidade urbana é baseada no carro, no automóvel. No automóvel. Né? Então, quando você pensa numa... Mas eu não estou falando esses prefeitos que ficam fazendo marketing bem... sem vergonha, que pegam um bequinho lá no canto da cidade, temos uma rua de pedestre. Pega uma via expressiva, relevante, eu fico imaginando assim, o quanto que humaniza a cidade, a possibilidade de interação, integração, rever pessoas, se encontrar. Eu acho que revitaliza o mercado, o comércio varejista de rua. Vigilância natural. A vigilância natural. É isso aí. E aí o cidadão se apropria mais da cidade, né? Sim, e é isso que você falou, Eustáquio. Precisa justamente isso, através do planejamento urbano, a gente colocar a escala humana prioritária. A mobilidade urbana já coloca isso, né? Isso. A hierarquia é o pedestre, o ciclista, lá por último que vem o transporte individual motorizado. Tem o transporte coletivo, entre as outras instâncias, né? Então é pensar a cidade construída na escala humana, para o homem, né? E a gente vê, na verdade, uma inversão disso. Hoje o carro, né? A cidade projetada para o carro. Nós somos num modelo ainda de 1940, quando o 50, né? Quando o carro era um bem de consumo, que era o sonho de consumo da classe média, classe média, e o carro foi erigido como ele objeto do desejo de consumo, né? O sonho. Então, desde então, o carro tem está entronizado. Sim. E você percebe o quão irracional é isso, em se entender que a estrutura viária nunca vai crescer na proporção que a frota cresce. Vamos pegar o caso da nossa capital federal, Brasília, o eixo monumental. Recentemente eu tive numa reunião lá no Ministério da Justiça e ia cruzar o eixo monumental, um trajeto que sem trânsito você faz ali em menos de 15 minutos, só que foi no horário de pico, foram quase 2 horas para cruzar um eixo, atravessar para a região do Sudeste, lembrando que esse eixo possui 5 a 6 faixas de rolamento para veículos. Então não adianta expandir as vias, né? Porque cada vez mais a gente está tendo um crescimento em progressão geométrica do número de carros e a população já está crescendo num ritmo ali, até nem aritmético, né? Já está decrescendo a população do Brasil e do Espírito Santo. E você tocou no ponto central, a irracionalidade disso, né? E até a desumanização das cidades. Eu acho que até principalmente. Quando o cara está no carro, e aí explica também a violência no trânsito, né? Não a violência do trânsito, mas a violência no trânsito. Ele não consegue enxergar que a pessoa que está no carro do outro lado, aquele carro ali está sendo conduzido por um ser humano. Acha que é uma máquina contra outra máquina, né? E já tem casos relatados, inclusive aqui no estado, de motoristas que, por causa de uma piscada de farol pedindo passagem
na esquerda, o motorista da frente pegou um revólver e deu tiro para trás, né? Então olha a irracionalidade, né? A desumanidade das cidades que a gente está construindo. Isso propicia a potencialização dos conflitos, principalmente no ambiente marcado aí pela abundância que a gente tem hoje aí de acesso, tanto ilegal ou legalmente, às armas de fogo também. Isso é ruim para a sociedade que quer ali um nível de construção de uma cultura de paz. O objetivo hoje em dia tem que ser o quê? A construção aí de uma cultura de paz e de cidades para as pessoas e numa escala também aí que garanta a segurança nas cidades. Eu quero agradecer muito, Pablo, a oportunidade de ter estado aqui com você e certamente a gente se engaja num esforço de difundir o máximo que puder essa proposta, porque todos nós que moramos em cidades ganhamos. Isso aí, a gente se coloca à disposição e parabeniza aí seu belíssimo trabalho aí na imprensa profissional, divulgando aí essa análise crítica e pensando soluções para as nossas cidades e para o nosso estado, para o nosso país no século XXI. O livro está disponível para download, né, em formato de e-book, e a gente se coloca à disposição para manter esse diálogo aí muito importante para a nossa sociedade. Novamente grato, Pablo. A presença hoje do diretor-geral do Instituto Jânio Santos Neves, Pablo Lira. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.